Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aí com um vídeo informativo para falar sobre a demissão do Dorival Júnior, para falar sobre a movimentação do Corinthians em busca do novo treinador, do novo possível treinador aí. E vamos comentar também sobre oito, nove, acho que não sei se é oito ou se é nove partidas que o Corinthians não vence. No último pós-jogo, na última semana que teve jogo, que o Corinthians perdeu para o Fluminense, eu vim aqui e falei que se o Corinthians não ganhasse do Internacional, até o empate, até se ele empatasse, ele seria demitido. Dito e feito, perdeu para o Internacional dentro de casa, uma vergonha. Não teve pós-jogo ontem aqui no canal. Por quê? Eu estava muito cansado, voltando de viagem, não consegui fazer. Mas estou aqui para falar sobre isso no dia de hoje, no dia seguinte. Enfim, e o Corinthians vai, perde dentro de casa, mais uma partida dentro de casa, assim como foi aquela pro Curitiba, o Corinthians perde. O Corinthians que tá lá embaixo na tabela, nove jogos ou oito jogos, não sei, sem vencer, e no meio desse oito ou nove jogos tem uma eliminação no Campeonato Paulista que foi vexatória pro Novo Horizontino, ser eliminado por um time de Série B é loucura. O atual campeão paulista ser eliminado por um time de Série B é uma maluquice. Mas o Novo Horizontino, pela bola que jogou, pelo campeonato que fez, mereceu chegar onde chegou. E até mesmo até talvez ganhar o título, merecia, em cima da porcada. Mas é isso, rapaziada. O que dizer sobre tudo isso, né? Dorival Júnior que fez um bom trabalho, Dorival Júnior que a gente não pode esquecer dos feitos. É claro que nenhum torcedor esquece, é claro que todo torcedor é grato, porque nós, corintianos, a gente sabe mais do que ninguém como é que é ficar esse tempo que a gente ficou sem ganhar o título, e o Dorival Júnior chega, muda o patamar do time, muda a mentalidade do elenco, muda a mentalidade da diretoria, muda a mentalidade até mesmo do torcedor, porque há uns tempos atrás a gente não sonhava em ganhar um título. Agora a gente é, fica puto com a inconstância do time vindo de títulos conquistados, né? Então, tipo, a mentalidade do torcedor corintiano é totalmente diferente de um ano atrás, antes do Dorival chegar, antes mesmo até mesmo do Ramon Dias, né? E do Emiliano Dias, porque não pode esquecer que eles que tiraram essa seca de título com o Campeonato Paulista em cima da porcada. Mas é isso, né? Grato ao Dorival Júnior, Copa do Brasil, Supercopa em cima do Flamengo, Copa do Brasil em cima do Vasco. Foi, foi incrível a passagem dele pelo Corinthians, mas chegou um momento que eu acho que eu ouvi, acho que o Marcelo Paes dizendo isso, chegou um momento que não teve teto de evolução, né? O time jogava e não progredia. Regredia, para ser sincero. E escalações erradas, insistir muito no Charles, colocar o Charles para jogar, visto que tem o Alan, que apesar que fez merda, mas antes de fazer a merda, fazia partidas razoáveis. Tem também o Matheus Pereira, que na minha cabeça tem que ser titular como segundo volante. Não dá para não jogar ele, porque essa saída de bola do Corinthians perde muito, o Corinthians perde muito nessa saída de bola. E daí, ele faz o feito de ficar, o Dorival Júnior faz o feito de ficar nove ou oito partidas, não sei o número específico, é um ou outro desses aí, sem vencer. Perdendo, empatando, perdendo pontos importantes, perdendo jogos dentro de casa. O Dorival Júnior é o treinador com menor aproveitamento na Neoquímica Arena, se eu não me engano, é 51% que ele tem de aproveitamento na Neoquímica Arena. E o Corinthians sempre foi muito forte, até quando teve momentos difíceis pra gente, de jogadores ruins, de momentos péssimos, o Corinthians ainda continuava sendo muito forte na Neoquímica Arena. Os outros times vinham para cá e ficavam com medo de jogar aqui dentro de casa. Hoje em dia, com o Dorival Júnior, com a passagem do Dorival Júnior no Corinthians, a gente não tem mais isso. A gente já não tem mais essa credibilidade dentro da arena, a gente já não tem mais essa força toda, esse medo que começava nos adversários antes mesmo de começar a partida. A gente já não tem mais esse tipo de coisa, com o Dorival Júnior isso acabou. Espero que seja diferente com o próximo técnico. Tem palavras aí de o mais próximo, assim, é Fernando Diniz e Tite. Esses são os mais próximos aí de assumir o cargo do Corinthians. O Corinthians quer um treinador para já, quer um treinador. Não vai ficar demorando para contratar alguém.
tá agilizando, tá nesse processo. Eu não duvido não que saia um treinador pro Corinthians hoje ou amanhã. Eles já anunciam, porque o Corinthians está nessa pressa, nessa corrida contra o tempo para Libertadores, que vai começar contra o Platense, logo logo. Então tá nessa corrida aí contra o tempo para jogar a Libertadores. É, com certeza, movimento certo aí da diretoria, acho que tem que sim correr contra o tempo, porque é muito importante ter um treinador, ter um comandante já contra numa partida tão importante que é da Copa Libertadores. Mas vamos falar dos nomes, né? Parece que Emiliano Dias, o filho do Ramon Dias, se ofereceu para ser treinador do Corinthians. Ele não foi um nome cotado pela diretoria, não. Ele se ofereceu, ele foi lá e falou: Ah, eu treinaria o Corinthians nesse momento, eu quero treinar o Corinthians nesse momento. Parece que descartaram. Teve conversas também, não conversas da diretoria, mas teve ali um dos nomes cotados foi o Vojvoda, ex-treinador do Santos, também é descartado. E daí agora parece que tá entre Tite e Dorival Júnior. É, para mim, nenhum dos nomes agrada. Para mim, são dois nomes que, no momento de hoje, não têm capacidade e não têm mentalidade. São dois treinadores que não têm mentalidade nem capacidade para treinar esse time do Corinthians de hoje em dia. Não para as competições que a gente tem, não para os jogadores que a gente tem. Eu acho que vai ser. São dois nomes que na minha cabeça não fazem sentido nenhum, que na minha cabeça eles não irão bem, independente de quem vir. Acho que não dá certo. É claro que se um ou outro chegar, a gente vai apoiar, a gente vai cobrar. Eu torço para que eu esteja errado, com certeza. O que eu mais quero é que chegue um treinador aí e a gente ganhe tudo, faça o Corinthians ser outro time, que cala a boca de todo mundo que desacredita, assim como eu. E é isso. Mas eu visto no ponto de vista de agora, o Tite não deveria nem ser cogitado, porque o que o Tite fez com a gente esses anos todos, o tanto de não que o Corinthians disse pro Corinthians, o tanto de desculpa que o Tite deu pro Corinthians, é uma loucura cogitá-lo ele no Corinthians. É falta de autoestima do torcedor não, né? Porque o torcedor não cogita. É falta de autoestima da diretoria cogitar esse treinador que eu não sei se é um treinador ultrapassado, eu não sei se é um treinador aposentado em atividade, mas é um treinador. Todavia, entretanto, eu acho que é uma loucura cogitá-lo ele, visto a tudo que ele fez pra gente, o tanto de não, o tanto de desculpas que ele deu pra gente nesses últimos tempos. E daí tem o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz é uma loucura. O Fernando Diniz é uma loucura. O Fernando Diniz não é treinador. É, O jeito dele de ser explosivo, eu acho que seria bom para o momento do Corinthians, eu acho que seria bom para a situação do Corinthians, para os jogadores do Corinthians, para eles acordarem para a vida, porque parece que os caras tá dormindo, parece que os caras joga, sei lá, com 3 horas de sono na mente, todo jogo, parece que é assim. Mas visto a capacidade do Fernando Diniz em gerir um elenco, em gerir um time, em comandar uma equipe, em comandar um elenco, não é um treinador nível do Corinthians, né? É uma loucura cogitá-lo. É uma loucura cogitar o Fernando Diniz do Corinthians. E parece, e parece que ele é o nome favorito. Parece que ele tá à frente do Tite nessa corrida. Ele é o nome favorito. A gente pode ver, talvez, daqui um tempo, daqui 2 dias, um dia, sei lá, talvez hoje, não sei, acho que hoje talvez não, né? Porque tá muito em cima, mas talvez amanhã, talvez daqui, talvez na quarta, a gente vê o Fernando Diniz como técnico do Corinthians. É o nome com mais forças no bastidores, é o nome que tá ganhando força lá e que tá muito forte para ser o novo treinador do Corinthians, o Fernando Diniz. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Todo mundo que cogita esse treinador, todo mundo que acha que esse treinador vai ser uma boa. Eu tenho certeza que a maioria da parte da torcida que tem a mentalidade sã, que tem a consciência sã, sabe que é uma loucura o Fernando Diniz e não aceita, não cogita, não pensa na possibilidade desse treinador, no nível desse treinador no time do Corinthians, no elenco que a gente tem hoje. É, Enfim, mas quais que seriam os nomes? Quais que seriam os nomes que tem no mercado? Eu acho que demitir o Dorival Júnior nessa altura do campeonato é uma excelente escolha, visto aos últimos resultados, visto a 9 jogos sem vencer. Eu acho que é necessário. Não é que é opção demiti-lo. Não, é necessário para o bem do time.
pro bem do time. O Dorival Júnior perdeu o elenco. O Dorival Júnior perdeu o elenco. É claro que eu vi o Alê, presidente da Gaviões, falando sobre que claramente os jogadores derrubaram o Dorival Júnior, e eu acredito nisso com todas as minhas forças, porque eu acho que os jogadores fizeram corpo mole sim nessas 9 partidas. Teve partida ou outra que eles jogaram bem, que eles demonstraram raça, mas teve partidas, principalmente contra o Curitiba, que é uma loucura. Contra o Curitiba dentro de casa, é uma loucura o Corinthians não ter vencido essa partida. Eu acho que a única partida que o Corinthians jogou de corpo e alma no meio dessas partidas foi contra o Santos e, se eu não me engano, contra o Flamengo. Então é uma loucura tudo isso. E é foda. Então o Dorival Júnior perdeu o elenco e a demissão dele é mais que certa, é mais que concreta. Mas quais que são os treinadores que tem aí no elenco? Quais que são os treinadores? Felipe Luiz seria o melhor nome, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Seria o melhor nome para todo time que demitisse um técnico hoje no Brasil. Mas não aceita, né? Ele não vai aceitar treinar um time aqui do Brasil, eu acho. Então não tem sentido. É um nome a ser cogitado, com certeza. Mas eu acho que é um nome que sem, sem via. Ele não vai treinar. E quais que são os outros? Tite? Não. Fernando Diniz? Não. Vojvoda? Não. Crespo? Não. Então, tipo, eu não vejo treinador nenhum pro Corinthians nesse momento. Sei lá, eu acho que talvez, não sei se, talvez trazer o Ramon Dias de novo seja uma loucura. Sei lá. Talvez pro momento, o momento peça isso. É claro que eu também acho que não é um treinador nível do Corinthians, mas talvez o momento peça isso. Talvez seja essa a melhor opção. É, sei lá. Não sei quem mais tem. Não sei. Acho que tirando isso, só tem treinador que é o mesmo nível praticamente. Mesmo nível ali, tá pau a pau na mesma disputa. Então acho que é isso, rapaziada. Vamos ver qual que vai ser as próximas notícias aí. Vamos ver, acho que provavelmente amanhã ou depois de amanhã já tem treinador novo aí no Corinthians, tem nome novo. É, vamos torcer para não ser o Fernando Diniz, vamos torcer para não ser o Tite. Não sei o que a diretoria do Corinthians vai arranjar. Tem que ter muita criatividade nesse momento, porque não tem nome de treinador bom no elenco, no mercado. Não tem nome de peso no mercado. Então vamos ver o que vai ser. Há muita chance de ser o Fernando Diniz, hein? Guarda esse nome aí. Muita chance de ser o Fernando Diniz. Talvez até seja o Fernando Diniz. E escuta o que eu tô falando. Tem muita chance, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu acho que só existe uma possibilidade de não ser o Fernando Diniz, que é a torcida cair em cima. A torcida cair matando. Porque se não tiver pressão da torcida aí, vai ser o Fernando Diniz. Escuta o que eu tô te falando, hein? E é isso aí, rapaziada. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pra quem assistiu o vídeo aí. Até o final, deixa o like, deixa aí a sua opinião, é importante demais, seja ela parecida ou diferente, não importa, é importante demais. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, tamo aí, vamos pra cima e vai Corinthians, tamo junto, rapaziada, Deus abençoe.